Em Jeremias 29, capítulo 11, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Porque é Deus que conhece os planos, irmãos. Sabe? A gente faz planos, mas quem concretiza é Deus. E Ele sabe qual é o melhor plano, sabe? Ele tem planos bons para nós. Só que o ser humano quando faz planos, esquece de colocar na frente Deus, né? Senhor, ou apresentá-lo ao Senhor, para Deus direcioná-lo. Quando você coloca os seus planos na direção de Deus e acredita nele, que ele vai fazer o melhor para você, ele vai fazer, irmãos. Porque ele diz assim, ó, o 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Planos de fazer prosperar, irmãos. Deus, ele tem planos bons para os seus, a quem obedece os seus mandamentos, quem obedece a sua palavra, né? Aqueles que confiam realmente no Senhor. Sabe o que é o bonito da nossa caminhada, irmãos? Há muitas das vezes que a gente pensa, mas o bonito dessa trajetória nossa é a gente sentir a presença de Deus e saber que Deus está caminhando conosco todos os dias, desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. É Ele que nos sustenta, Ele está conosco, irmão. Isso sim é maravilhoso, sabe? E aquilo que a gente coloca a mão, quando Deus se agrada de nós, as coisas prosperam, porque Ele tem pensamentos bons, Ele tem planos para nós, assim diz o Senhor. Ele tem planos bons para nós, pensamentos, que Ele diz aqui, ó, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, viu? Planos para você prosperar e não de causar danos, sabe? Ele não quer nada disso, mas para isso a gente tem que obedecê-lo, aprender a confiar nele, sabe? Colocar nossos planos e saber esperar no Senhor, porque o momento certo e o dia certo Ele vai fazendo, Ele vai fazer acontecer. Sabe, teus planos vão dar certo, porque de repente você ainda não está preparado, está se preparando ainda para acontecer aquela coisa de saber, né, administrar aquele projeto que você tanto sonhou, sabe? Você fica ansioso e na hora que você projeta aquele coisa, começa a andar, Deus começa a ir contigo, você vai ter experiência e calma e raciocínio para poder lidar com aquele projeto e colocar ele em ação. E Deus vai fazer prosperar, irmãos, porque Ele fala aqui, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, de dar esperança em um futuro, ó, de dar esperança em um futuro, porque o futuro a Deus pertence. E o ruim do ser humano é isso, ficar remoendo o passado e querer fazer as coisas para o futuro, porque o melhor presente que nós temos é o dia de hoje, que é o presente que a gente vive, sabe? Basta o dia, mal de cada dia, né? Basta cada dia o seu mal próprio, porque é o presente que a gente está, porque amanhã nós não sabemos se vai estar ou não, o que vai acontecer amanhã, se vai chover, se vai fazer sol, a gente não sabe, só pela temperatura, mas a temperatura de vez em quando dá uns erradas brava, né? Mas é Deus que sabe todas as coisas, irmãos. Então a gente tem que viver o dia de hoje. O que Deus tem preparado para você hoje? Por isso que quando a gente acorda, agradece, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, né? O que o Senhor tem preparado para nós hoje, né? Né? Deus bom, dia bom, irmãos. E bonito você sentir a presença de Deus, é isso, você tem sossego, você tem paz. Teu dia é bom, é maravilhoso, sabe? Deus vai te ensinando, Deus vai te confortando, sabe? E a gente aprende a ser feliz, meu, sabe? O pouco que a gente tem, pouca coisa que a gente tem, sabe? Se torna muito.
Quando você sabe ser grato a Deus e sabe ver aquilo que Deus te deu. Você sabe apreciar cada conquista que você conquistou, que Deus te deu, sabe? Sabe aquela casa que você queria, que você conquistou? Sabe aquela, né, uma coisinha simples, uma televisãozinha que você queria? Deus te deu uma melhor, sabe? Diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não dele causar danos, de dar esperança com o futuro. Então vocês clamarão a mim. Ele pede pra gente clamar, né? Orar, ó. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus fala que ele ouve. Quando a gente chegar até ele clamar, orar de todo o coração, pedindo, porque ele sabe, irmão, tudo que nós necessitamos, antes mesmo a gente pedir, ele já sabe. Só que como a gente é o ser humano e Deus também gosta de conversar conosco, ele gosta de ouvir a gente, por isso que deu voz para nós, né? Não é pra gente ser mudo também, né? Graças a Deus que a gente tem condições de falar, tem muita gente que não tem. Então a gente tem que ser grato porque a gente é perfeito, né? E Deus sabe disso, então ele gosta de conversar conosco. E a gente orando, pedindo, ele vai nos orientar, né? Aí com o tempo de experiência que a gente vai tendo com Deus, a gente vai entendendo o processo dele na nossa vida. Processos bons, né? Amém? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. Sabe? Quando procurar a Deus de todo o coração, né? Aí sim Deus vai falar através da palavra dele, né? Amém? Que Deus abençoe. A poderosa palavra dele é de abençoar as pessoas, porque ele quer abençoar cada ser humano. Ele veio, mandou, por isso que Cristo veio, para que todos venham ter acesso à salvação, para que nenhum se perca, mas todos venham se arrepender e ter direito à salvação, que é morar no céu, né? Por isso que a vida da gente é uma passagem, mas a gente aqui só vai se preparando para um dia nós chegar a se acontecer e reconhecer quando for Deus também nos chamar, né, Cristo, né? Por isso que é o bom, irmão, a gente ter um contato com Deus e sentir o sobrenatural dele. Porque ele vai conversando conosco, o dia que ele nos chamar, irmão, a gente vai saber reconhecer que é ele. Porque, né, passando a ter intimidade com Deus. A gente sabe, a gente sente no coração, né? E Deus, ele conhece, ele sonda a mente e coração, né? Que a gente possa ter assim, irmãos, procurar ele, orar, buscá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, irmãos, sabe? E a gente não busca, né? Muitas das vezes é isso que acontece, irmão. Muitas vezes a gente pena, passa por dificuldades por falta de conhecimento, né? Que é buscar a Deus. Né? Quando a gente tá com um problema, com dor, a gente não busca um remédio, um médico. Então, irmãos, a gente tem que buscar a Deus. Os problemas que a gente tem, situações que a gente passa, é somente Deus. Ele tá ali para nos sustentar, nos orientar. Né? Firmes nas promessas do Senhor Jesus, cantarei alegre sobre a minha cruz. Opa, que Deus venha abençoando. Deixar uma liçãozinha que eu tô fazendo umas liçãozinhas aqui na igreja lá, irmão. Achei interessante, sabe? Umas lições que a gente aprende muito, sabe? Aqui, ó, ensinamento aqui, ó, de uma liçãozinha que eu tô aprendendo aqui, ó. Vou aprender com vocês também aqui. Como devemos orar para reverter uma situação que parece difícil ou insolúvel?
Há uma explicação para o fato de alguns orarem e obterem o que desejam e outros não. É na palavra de Deus que vamos encontrar tal resposta. Procure na palavra, irmãos. Não na declaração do profeta Isaías está a fórmula da oração, que nos fará vitoriosos. Procure lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Isaías 43:26. Ai, que bonito. Como ministro do Evangelho, indico a você fazer a oração que funciona. Tenho certeza de que se esse entendimento alcançar o seu espírito, haverá transformação completa. A oração de fé é forte e operante. Você verá que tudo se cumprirá quando fizer e crer naquilo que determinar. E confessar, assim deixemos o Espírito de Deus nos revelar a palavra e seremos tremendamente abençoados. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhes perdoados. Tiago 5, 14 e 15. É isso, irmãos. Essa é uma fórmula que a gente aprende, né? Buscar o Senhor, orar de todo o coração, né? Sabendo que Cristo está conosco. Sabe, mas a gente tem que orar crendo que já recebemos, né? E Deus fala claramente, tem que orar crendo que já recebeu. Sabe, isso é crer, é confiar no Senhor. Não orar sempre pedindo e repetindo a mesma coisa. Será que Deus já não ouviu, irmão? Por isso que Cristo fala que a gente tem que orar no quarto, entrar no quarto e conversa comigo, né? Ore. Ó Deus que está no secreto, aí você não vai ficar pedindo, né? É uma conversa que Deus quer. E Ele vai te mostrar através da palavra dele, que a palavra revelada é a Bíblia, né? Tudo que você necessita, aquilo que eu e você necessitamos para os nossos dias. Amém? Compartilhe essa live, irmão. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se não for ver agora, veja depois, mas compartilhe para que possam chegar a mais pessoas a palavra de Deus, que é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, né? É Cristo. Se você crê em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Comece a se fortalecer em Cristo, porque Ele sim, Ele vai fazer acontecer em sua vida, sabe? Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei alegre sobre a minha cruz. Vamos cantar mais um hino para nós terminarmos a nossa live hoje, irmãos? Né? Cantar mais um aqui e terminamos essa live por hoje. Se Deus quiser, mais pra frente nós vamos fazendo mais, também. Vou ver se consigo colocar um dia definitivo, né? Por enquanto eu não tô conseguindo, mas se Deus assim nos abençoar, eu vou conseguir. Vamos cantar esse aqui, ó, 526. Amém? E assim nós terminamos a live, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou pro meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento e ver que tu plantaste cada pé. Relembras, Deus, o lenho tão cruento e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhastes, transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando, a tua santa face contemplar. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado a todos que ficaram aí compartilhando, que estão se inscrevendo no canal lá também, né? Ajudando nos vídeos lá. Que Deus venha abençoando grandissimamente. Obrigado a todos. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Obrigado pela companhia.